Olá, queridos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu vou gravar uma série de vídeos mais claro sobre o assunto que eu vou falar hoje. Mas hoje é um vídeo introdutório. Você observa que há um incômodo muito grande de pessoas fora da igreja e dentro da igreja quando há qualquer manifestação política por parte de um líder espiritual. A política e a religião, elas não podem se misturar a ponto de a política mandar na igreja, como foi em um período até a reforma, e também que um líder político, ele eleito no que diz respeito a uma cidade, um estado, uma nação, queira converter, né, os seus cidadãos, como aconteceu na época de Constantino. Porém, eu, como um líder espiritual, um cristão, um pastor, sou um cidadão. E como um líder, eu preciso advertir, eu preciso orientar. E nós já falamos sobre isso, que um líder espiritual orienta as suas ovelhas em todos os aspectos. Mas no aspecto político há uma resistência. E durante muito tempo, muitos líderes espirituais abriram mão desse direito. E o que foi que ficou claro? Que muitos se aproveitaram dessa ausência e manipularam o rebanho. E quando nós acordamos, muitos já estavam contaminados. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto estivermos vivendo nesse mundo, somos cidadãos. E como cidadãos, precisamos estar atentos para a realidade. Quando eu digo que um cristão verdadeiro não pode apoiar um partido de esquerda, é porque não é que isto é uma politicagem partidária. É porque está provado, e é só você sair um pouco da paixão política e analisar o que muitos destes partidos defendem. Eles defendem tudo que é contrário à palavra de Deus. Por exemplo, eles defendem legalização das drogas, aborto, casamento homoafetivo. Eles defendem a liberação de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E não só isso. Nos países em que esse sistema se instalou, porque no Brasil houve governo do PT, mas eles não tiveram como instalar o que eles queriam, e essa é a frustração deles, o evangelho não pode ser pregado livremente. Pastores são presos por pregar a palavra de Deus, porque eles vão criando mecanismos para poder barrar o avanço do evangelho e a pregação. Por quê? Porque eles querem o domínio total para o governo. E muita gente, sendo alertado, acorda. E muita gente só se desperta depois que está já instalado. Todos os países que nós temos a dificuldade para a pregação do evangelho são países com ideologia esquerda e socialista. E quando nós observamos a Bíblia não nos tira desse contexto. O que nós não podemos fazer é negociatas. O que nós não podemos fazer é a politicagem, é o toma lá da cá. Mas nós sim precisamos nos posicionar. Esta eleição de 2022, ela é decisiva para o Brasil. E eu gostaria que você que discorda do que eu estou falando, antes de falar, reflita sobre o que está sendo dito. E ao longo das semanas, eu devo colocar um vídeo por semana, eu vou pontuar de forma clara assuntos. Por que um cristão deve estar atento no aspecto da política? E por que um cristão não deve votar nessa gente que nos ataca,
que nos ridiculariza. É só você observar, quando você fala alguma coisa de política, as pessoas ligadas a esses movimentos, como é que elas veem você? Ela ataca, ela chama pastor de tudo quanto é nome, em nome de alguns poucos que faz isso. Mas você não pode falar isso em relação a eles, que eles te atacam. Observe aonde está a ignorância. Observe aonde está o autoritarismo. O que eu quero fazer aqui é advertir, é alertar. Nós precisamos estar atentos. Essa turma que tem essa ideologia não gosta, não aceita o que nós pregamos. E você vai apoiar e dar arma a essa gente? Depois não reclame. Aí alguém pode dizer, pastor, mas o PT governou e não conseguiu fazer isso. Não conseguiu. Não conseguiu. Mas a ideia deles é esta: barrar, travar, amordaçar quem fala o evangelho da verdade, colocando alguns nomezinhos que você já sabe que eles são especialistas nisso. Acordem enquanto é tempo.